Vamos ver a palavra onde o Senhor põe avante. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 20. No capítulo 20 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. Vamos iniciar a leitura no verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não o encontrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro do que João, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E tornaram-se, pois, os discípulos para casa. E Maria, que estava fora, e que estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e o outro aos pés. Eles disseram a eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que chora? Quem busca? E ela, cuidando de que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, que eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Deus, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes tinha dito isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, aquele dia primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se ajuntaram, chegou Jesus e pôs-se ao meio e disse-lhes: paz seja convosco.
E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me amou, eu também vos envio a vós. O Pai me enviou, perdão. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o meu Espírito. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois, outros discípulos: vimos o Senhor. E ele disse-lhe: se eu não vir o lugar dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar do cravo, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam eles com os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se ao meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chega ao teu lado, e mete ao meu lado, mas não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes versos. Amém. Fala, irmãos, aqui da ressurreição do Senhor nosso Jesus Cristo. Fala também da sua aparição junto aos demais discípulos. E fala também, irmão, da incredulidade de Tomé. E há aqueles que, quando ouvem as coisas, creem de coração, porque tem aquela crença com ele, aquela pureza. Ora, há alguns que nem tudo crê, e também está no direito de não crer. Há aqueles que creem, vendo, e aqueles que não creem sem ver, ou melhor, aqueles que não viu e creu, como é o caso nosso, que nós não vimos o Senhor, nem em vida e nem depois de ressuscitado. Mas a palavra foi anunciada para nós de uma forma tão convincente e tão cheia de virtude, de poder, que nós cremos. E que de maneira nenhuma largamos da nossa crença. Tanto é que a nossa crença é tão forte que nós cremos que Cristo veio ao mundo e que viveu e que morreu e que ressuscitou e que nos espera depois da nossa morte, vem a ressurreição e vida eterna. Nós cremos muito longe. Nós não só cremos aqui, nós cremos na vida que está por vir. E essa vida que está por vir, ela está distante. Entre ela e essa vida tem o abismo da morte. E nós cremos que nós vamos passar pelo abismo da morte e chegar do outro lado. É isto. Tomé, os discípulos que estavam ali, ele não creu, não creio. Se eu não ver o lugar do cravo, onde ele foi furado, com o cravo ali, as mãos, os pés, o seu lado traspassado com a lança,
De maneira nenhuma eu creio. Eu só creio vendo. Irmão, e quem quer ver Deus, dependendo da maneira que pede, pode escutar, nunca vai ver. Nunca vai ver. Quem que vê Deus? É aquele que se ajoelha e pede, mostra-me onde tu está. Apareça na minha vida. Onde tu está, que todos falam e eu não sinto. Onde tu está, que tem gente que recebe milagre e maravilha e eu não recebo. O ver Deus vem através da fé e vem através da humildade. Se a pessoa não se ajoelhar e não pedir para Deus, escute esta palavra onde você estiver. Você nunca vai ver. Mas se você se ajoelhar e pedir para Deus, mostra-me, Ele não vai te deixar vazio. Aparecerá. Aparecerá para a salvação da alma, para a pessoa sentir que Deus é vivo. A palavra fala. Todo aquele que crê em Deus, é preciso crer que Ele existe. Então Deus é para quem existe. Ou melhor, é para aquele que crê que Ele existe. Quem não crê que Ele existe, não tem Deus. E outra coisa, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, é do tamanho da nossa fé. Se eu oro pedindo a Deus, para Deus fazer uma cura, um milagre, eu tenho fé para isso. Ou melhor, falando exemplo, estou dizendo que tenho, só exemplificando. É aquela fé de pedir para Deus operar. Então Deus é grande. Por quê? Eu peço nas coisas grandes. Eu peço nas coisas difíceis. Eu peço naquilo que é impossível. Então, a minha fé passa a ser grande e Deus passa a ser grande. Mas quem não confia em Deus, nem numa dor de cabeça, Deus não existe. Deus existe para aquele que crê, para aquele que tem fé. Quem tem fé, vê Deus. Quem tem fé, sente Deus. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, Tomé, embora pode ser que ele fosse um dos discípulos que andasse com os discípulos do Senhor, para cá e para lá. E tanto é que ele devia fazer mesmo parte, que ele foi no lugar aonde os apóstolos estavam reunidos, escondido. Então esse lugar era meio secreto, esse lugar era meio próprio deles, e eles chegaram lá. Ele chegou lá. Sabe o que aconteceu, Tomé? O Senhor apareceu. Quem? Ele? Depois que eu vi morrer? Eu vi ele agonizar na cruz. Podia até ter dito, eu vi quando eles tiraram ele da cruz e levaram ele. Eu vi, morto. Agora vocês dizem que ele ressuscitou? Ressuscitou. Eu não creio. Você não crê? Aguarda. Aguarda. Passou, parece que 8 dias. Passou 8 dias, portas e janela fechada. Ninguém abriu a porta. Isto é preciso notar também. Ninguém abriu a porta para o Senhor entrar. As portas e a janela estavam fechadas. E ele passou pela parede. Corpo igual que ele tinha ressuscitado. Corpo igual que ele havia sido sepultado. Em carne. Não era em espírito ali, estava em carne. Apareceu, tanto é que ele apareceu em carne lá no mar de Tiberíades. Falou, vocês têm alguma coisa que comer? Não, não temos nada. Então vem aqui, tem um pãozinho e um peixe para vocês comer. Comeu pão e peixe.
estava com o corpo que foi sepultado e com o corpo que foi ressuscitado. Tanto é que ele estava com esse mesmo corpo que ele falou para Tomé: põe aqui o teu dedo na minha mão. Põe aqui o teu dedo. Pega aqui a tua mão, vê o lado onde eu fui traspassado e que aqui eu sangrei. Olha. Ele, Senhor meu, Deus meu, tem misericórdia. Agora eu creio. Agora você está crendo porque você viu. Mas vem vindo uma multidão aí. As multidão das igrejas, a multidão dos que crerem, a multidão das internet, a multidão do culto online, milhões, tantos mil mais, todos crendo. E agora onde você vai? Vou ouvir a palavra de Deus. Aonde é? Vou pegar no portal tal da igreja e ouve. E quando acaba de ouvir, diz: hoje eu ouvi a palavra. Por que é a palavra de Deus? Porque crê que é palavra de Deus. Se não crê que é palavra de Deus, é uma exortação. Se não crê que é a palavra de Deus, é uma explicação da Escritura. Se não crê que é a palavra de Deus, não tem milagre. Mas se crê que é a palavra de Deus, tem cura, tem milagre, tem obra, tem conversão, tem libertação de droga. A fé transforma. A fé transforma a pregação em palavra de Deus. Quer ver o que Paulo falou aos Colossenses? Eu quando fui ter aos Tessalonicenses, falando Paulo diz: eu quando fui ter com vocês, não fui com palavras lisonjas e tentando convencê-los. Eu fui como a uma ama que ama os filhos, e levando a vocês a palavra da vida, levando a palavra de Deus. Se bem, ele diz, se bem que o que eu pregava era eu, mas vocês amavam tanto que não era eu, era a palavra de Deus que vocês ouviam. Irmão, a pregação aqui, vocês estão vendo como está sendo. Agora, quem tem fé aí, está dizendo: essa é a palavra de Deus. Isso é o sinal que eu precisava. Essa era a ordem que eu precisava para viajar. Essa é a ordem que eu precisava para desenvolver aquilo que eu imaginava. Para um, é só a gente conversa com alguns que conhecem o Evangelho e diz: mas que bela pregação, mas que coisa bonita, mas que belo culto, mas que belo hino. Quando a Irmandade conversa, diz: mas que obra! Que eu ouvi hoje? A minha alma pulava, o meu coração sentia forte, porque não era só a explicação, era a palavra de Deus. Então, bem-aventurado quem andou com o Senhor, e quando o Senhor lhe aparece, ele entende que é o Senhor. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra aos que viram o Senhor ser sepultado, aos que viram ele ser crucificado. O Senhor traz este conselho: paz seja convosco. Querendo dizer: não vos deixarei órfão, estarei convosco todos os dias. Irmãos e irmãs, então o Senhor disse: paz seja convosco. Quando falou paz seja convosco, a paz entrou no coração dele. Quando ele fala lá em 14 de João, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para você. Quando tiver tudo pronto, tiver tudo preparado, eu volto buscar vocês. Os irmãos crê? Se o irmão crê, o irmão está caminhando para a vida eterna. Se o irmão pega esta palavra com convicção, está segurando a vida eterna. Então, queridos irmãos,
eles aqui nesta parte, apareceu este Tomé com essa dúvida, e o Senhor disse para ele: mas bem-aventurado é Tomé, você precisou ver, mas vem vindo uma multidão por aí da terra, que vem se levantando, esses não viram, e creram, e creem, e anunciam, anunciam a palavra, e o povo crê, e as multidão está chegando. Glória ao nome santo do Senhor. E depois ainda, queridos irmãos, falou aos discípulos, dizendo, apresentando-se no meio dele, disse para Tomé: não seja incrédulo, mas seja crente. Crente é aquele que crê, é aquele que aceita, é aquele que tem fé. Irmão, vamos ser crente todos os dias da nossa vida. E há uns altos e baixos na nossa vida, que tem hora que nós não estamos tão acertados com a nossa crença, hein? Vamos examinar isto. Tem hora que a pessoa tão abatida, ele diz: eu já não creio nem na minha oração. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu com alguém? Já aconteceu comigo. Passei uma prova, uma época, mas muito, os meninos pequenos, essa situação difícil. Eu cheguei a falar para minha esposa: o dia que Deus apareceu, eu já não estou mais na terra, já morri. Acabou. Então, cheguei na descrença total. Nem na oração. E tem muitos que passam por esses momentos. E daquele momento, tiramos esse ensinamento. O momento é dramático, é triste, é muito desanimador, mas lembramos disso aqui: paz seja convosco. Não vos deixarei, não vos deixarei. Irmão, tudo nesta vida tem hora de começar e tem hora de acabar. Tem momentos de muita alegria, mas também tem momentos tristes. Tem momento de chorar, mas tem momento de cantar também. Tem momento de pensar que nada vai dar certo. Chega uma hora que o irmão vai chegar e confessar: Deus apareceu. Irmão, isto é certeza o que Deus está dando. Deus não está lançando uma palavra só momentânea. Esta palavra é definitiva na vida de todos que estão aqui. Alguma moça, um rapaz, pensa em casar-se, mas de repente as coisas não dão certo. Não dão certo. As coisas perecem, os ânimos acabam, deixa disso, deixa daquilo, é o emprego, deixa o noivado, e tudo parece que vai acabar. Parece que se tivesse um lugar na terra que abrisse, sumia. O Senhor manda esta palavra: creia, paz seja convosco. Como o Senhor apareceu para buscar e para falar com Tomé, o Senhor aparece por esta palavra: vim te buscar, incrédulo, vim te chamar, incrédula. Dá para você dar um glória aí, que o Senhor vai aparecer na tua vida, e a palavra é essa: paz seja convosco. Paz seja convosco. Nada de ficar atribulado, nada de se desanimar, nada de querer largar tudo. Algum quer até mudar: eu vou mudar, eu vou sair daquele emprego, eu vou largar de estudar, eu vou largar desse marido, eu vou largar dessa mulher. Pode parar. Paz seja convosco. Recebamos dentro do nosso coração a paz que Deus nos dá. Deus seja louvado.